Esta é a história do dia da Rádio Observador. Afinal, ainda é possível um governo de esquerda? Os partidos do campo democrático, os partidos ecologistas, os partidos da esquerda, têm a obrigação de manter abertas as portas do diálogo e de procurar convergências. Num vídeo publicado nas redes sociais, Mariana Mortágua toca a reunir à esquerda. A coordenadora do Bloco apela a uma convergência dos partidos contra o Bloco da direita. PS, PAN, LIVRE e PCP já responderam e querem todos sentar-se à mesma mesa. Ainda há votos por contar, mas se excluirmos o Chega e olharmos para o partido como um bloco autónomo, a esquerda tem, nesta altura, mais lugares no Parlamento do que a AD e a Iniciativa Liberal juntas. Vou conversar com Mariana Lima Cunha, jornalista da secção de Política do Observador. Eu sou o Ricardo Conceição e esta é a história do dia, de quinta-feira, 14 de março. Bem-vinda, Mariana. Olá, Ricardo. Mariana Mortágua, no certo do vídeo que ouvimos no início, tocava a reunir à esquerda. Afinal, o que é que pediu a coordenadora do Bloco de Esquerda aos outros partidos? Nesse vídeo, o que Mariana Mortágua pedia essencialmente é que as portas dos partidos, os que ela diz que são do campo democrático e em concreto ecologistas e de esquerda, estejam abertos aos diálogos e à procura de convergências. Isto na verdade tem dois objetivos. Por um lado é acertarem-se na oposição e agirem um bocadinho como um bloco. Por outro é a tal construção de uma alternativa. Ela neste vídeo dá já um primeiro exemplo, que é as esquerdas conversarem para garantirem que este ano, por vários motivos, são os 50 anos do 25 de Abril, mas obviamente também terá muito que ver com este resultado em concreto do Chega, para garantir que se fazem as maiores manifestações no 25 de Abril, mas é evidente que a ideia, isto é só um primeiro passo simbólico, mas que a ideia politicamente será ir mais longe do que isso. E houve respostas quase imediatas a este apelo. Nós logo nessa noite começámos a fazer uma ronda pelos partidos para perceber qual é que era... Estamos a falar da noite de terça-feira. Exatamente, terça para quarta-feira começamos a fazer uma ronda e perguntar aos partidos como é que reagem a este apelo. Há umas nuances, mas eles dizem que sim, ou seja, o PS, é curioso, responde que está disponível para receber o Bloco, não propriamente para ir... Para receber. Exatamente, não ir ao encontro do Bloco, mas para receber sim. O LIVRE diz que claro que sim, porque sempre defendeu essas convergências à esquerda. Em rigor temos de lembrar que antes de haver geringonça, já Rui Tavares, fora do Parlamento, queria que ela... Sonhava. Depois a obra nasceu, mas sem Rui Tavares. Isto apesar de ter havido até uma picardia entre o LIVRE e o Bloco de Esquerda durante a campanha. O Bloco de Esquerda dizia que o LIVRE estava a ser demasiado ambíguo em relação a diálogos com a direita, caiu-lhe imediatamente em cima, mas entretanto a esquerda acha que é preciso orientar-se por uma espécie de bem maior. E percebemos na última chamada que publicámos na sexta-feira antes das eleições, portanto no dia, ajuda-me lá, 8 de março, exatamente, na última chamada, na conversa que Rui Tavares tem com a jornalista Marina Ferreira, ele explica que houve uma troca de SMS, não telefonaram, mas houve uma troca de SMS para acertar posições, precisamente depois por causa dessa polémica. Até porque a esquerda tinha passado a campanha inteira a dizer que a direita era uma bagunça e que não sabia conversar e, portanto, não ficava bem à esquerda a continuar a pisar, a bater na mesma tecla. Depois o PAN também nos disse, portanto, na manhã seguinte, na quarta-feira de manhã, que aceitava o convite e faltava ao PCP. Exatamente, porque o PCP, no meio disto tudo, e corrijo-me se isto não foi assim, soltou assim uma espécie de lamento a dizer: eu não fui convidado para a festa. Foi uma situação um bocadinho caricata, porque quando nós fizemos essa ronda de contactos, o PCP foi o único que nos disse que não tinha recebido convite nenhum e que tinha sabido da intenção do Bloco pelas redes sociais. Isto enquanto o Bloco nos garantia que enviou o convite para todos, incluindo para o PCP. Já na quarta-feira de manhã, Paulo Raimundo falou publicamente, depois da reunião do Comitê Central, voltou a dizer que só tinha sabido convidar há uns minutos, mas que sim, que aceitava, acabou por dizer que sim. Fomos convidados para uma reunião, naturalmente que vamos fazer essa reunião. Já sabemos que entre o Bloco de Esquerda e o PCP a comunicação nem sempre é a melhor, são partidos que, enfim, que são rivais desde que o Bloco de Esquerda apareceu, que nós sabemos que nos corredores nem sempre têm o maior afeto um pelo outro, mas acabaram por se acertar. Neste caso é um mistério, talvez seja técnico na caixa de e-mail de alguém, mas o convite lá acabou por chegar. Se calhar o PCP não vê o e-mail fora do horário de Exatamente, pode ser o direito a desligar e, portanto, mas de manhã, de facto, lá se comprovou que havia convite e que havia aceitação.
Mariana, entretanto, o PCP anunciou que avança com uma moção de rejeição, agora quando o novo Parlamento reunir e o Governo for empossado. Vamos à nossa iniciativa, quem nos quiser acompanhar, acompanhar, quem não quiser acompanhar, não acompanha. Já sabemos como é que os outros partidos desta convergência à esquerda se posicionam em relação a essa moção de censura? A acreditar que as palavras do PS e de Pedro Nuno Santos se mantêm, e a indicação que temos é mesmo essa, os socialistas não podem acompanhar nem ajudar a viabilizar a proposta, uma vez que Pedro Nuno Santos sempre disse, aliás, ele fez questão nos debates de lançar este tema, que viabilizaria um governo da AD em duas condições: se não ficasse em primeiro lugar, nem tivesse uma maioria de esquerda. Ambas se cumprem e, portanto, que ele disse que era eu não tendo uma maioria alternativa para apresentar, não vou obstaculizar, nem acho que era criar um impasse constitucional, não posso invalidar o governo alternativo que existe. Mas o PCP também já pareceu algo resignado com isso. Nós questionámos Paulo Raimundo sobre então o que é que esperava dos outros partidos, não é? Quando apresentei esta iniciativa, e ele disse que era sobretudo um sinal político que queria dar, para se colocar como uma força de combate à direita, que não o fazia para arrastar os outros, que nem lhe passava pela cabeça que nas reuniões à esquerda se falasse do assunto, e isto nós sabemos que é uma manobra que até acontece muito na apresentação destes géneros de projetos. Às vezes avança-se com uma moção de rejeição para obrigar os outros a definirem-se. Neste caso, enfim, o PCP garante que não foi por isso que o fez. Agora, o que é certo é que isto de facto pode dar a ideia de que a convergência à esquerda já começa com o pé esquerdo, sem os partidos estarem alinhados nesta intenção. Já voltamos à conversa com a jornalista da secção de política do Observador, Mariana Lima Cunha. Afinal, que convergência é esta e até onde pode ir? Esta é a Operação Papagaio. O plano mais louco de sempre para derrubar Salazar. Episódio 3. Nome de código: Alice. Espera, está a acontecer qualquer coisa de estranho. Uma série para ouvir em 6 episódios que faz parte dos Podcast Plus do Observador. Um novo episódio a cada terça-feira. Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Onda Automóveis. Estamos de regresso à conversa com a jornalista Mariana Lima Cunha. Mariana, nesta altura e quando ainda faltam os votos da imigração, como está afinal organizado o novo Parlamento? Neste momento nós estamos numa situação que é altamente específica, porque nós temos esta emergência do Chega como uma espécie de bloco isolado, com quem ninguém quer conversar, assim o têm dito tanto a esquerda como a direita, e portanto temos uma AD vitoriosa, mas que mesmo juntando-se a ele não consegue ter deputados suficientes para superar a esquerda toda somada. Ou seja, ainda às contas, a AD neste momento, portanto PSD e CDS, têm 79 deputados, juntando aos da Iniciativa Liberal dão 87. 87. A esquerda toda somada tem 91. E pelo meio temos o grande bloco do Chega, que tem 48 e que não cai para nenhum dos lados. Ou seja, se olharmos para o Chega como um bloco isolado, esse tal bloco isolado com 48 deputados, a ADIL, a AD mais a Iniciativa Liberal, tem menos deputados que a esquerda toda junta. Exatamente. E o que isso significa... Mas ainda faltam os da imigração. Exatamente, ainda faltam os da imigração. No momento em que nós conversamos, o que isso significa, e é o que a esquerda comentou e até festejou na noite eleitoral, no meio dos maus resultados, havia um dado que era celebrado, que é o que estes números querem dizer é que a direita passa a precisar não só da abstenção do Chega, mas mesmo do seu voto a favor, para fazer passar as suas medidas, os seus orçamentos, ou seja, não basta ter uma relação neutra com o Chega. É preciso garantir que ele vota a favor das coisas e, portanto, o raciocínio à esquerda vão ter de negociar, vão ter de acabar por, de alguma maneira, se juntar à esquerda. Enfim, juntar é sempre pode assumir diversas formas, mas claro, o ponto é este, o PSD está encostado, embora não queira, ao Chega neste sentido. E como é que o PS, que é quem lidera este bloco à esquerda, de centro-esquerda, como é que o PS olha e se posiciona perante tudo isto e perante este apelo de Mariana Mortágua de às armas, univos, será a nossa vitória final?
Embora no PS já tenha tido algumas conversas que indiciam que o PS acha que isto foi um bocadinho um número do Bloco de Esquerda, ou seja, o Bloco saiu com um mau resultado das eleições, que tentou, enfim, enquadrar como, pelo menos resistiu, pelo menos segurou o número de deputados, não perdeu, ganhou alguns votos, embora isso não se tenha traduzido em número de deputados, embora haja, enfim, algum ceticismo da parte do PS. A verdade é que a posição do PS de Pedro Nuno Santos, e sabemos que há outros senadores socialistas que têm, enfim, posições diferentes sobre a consciência e entendimentos de regime, mas o PS de Pedro Nuno Santos, a indicação que tem é que os orçamentos são para chumbar, mesmo que possa haver a aprovação de algumas medidas muito localizadas, isso será feito de forma avulso, sem negociação. E, portanto, na prática, e voltamos ao nosso ponto anterior, o que isto quer dizer é que o PS quer empurrar o PSD para os braços do Chega, obrigando-o, ou enfim, ou a negociar à direita, ou a ficar numa situação tão periclitante que pode cair por não negociar com o Chega. Obrigando-o ou a negociar à direita, ou a ficar numa situação muito periclitante em que não sabe se tem governo, se o Chega decidir que não tem e que quer deitá-lo abaixo. E, portanto, fora esta questão que é tática, Pedro Nuno Santos, o que sabemos é que foi sempre, de um ponto de vista mais ideológico, contra soluções do Bloco Central, porque argumenta que o entendimento ao centro favorece os extremos, que não convém ter os dois partidos que lideram os blocos principais comprometidos com a mesma governação e, portanto, acredita numa construção de dois polos mais definidos. O que não quer dizer, lá está, que acho que é muito significativa aquela resposta que eu te dizia há pouco, quando o PS diz que aceita receber o Bloco de Esquerda, é um bocadinho a pôr o Bloco na ordem neste sentido, não é? Dizer, eu recebo, mas o PS é que quer liderar esta oposição. Porque se tudo correr como podemos prever a esta hora, com os dados que temos em cima da mesa, que avança um governo da AD liderado por Montenegro, o primeiro grande teste deste governo será o Orçamento do Estado de 2025, que será apresentado e discutido ali em outubro, novembro. E o PS já disse que vai chumbar. Sim, aliás, à esquerda até há quem desvaloriza a moção de rejeição de que nós já falámos aqui, que o PCP promete apresentar, e o facto de, com toda a probabilidade dessa não ser aprovada, porque defende, não, o verdadeiro teste é no orçamento e, portanto, aí a esquerda vai estar toda contra, e aí é que nós vamos mostrar não só que estamos unidos, como que o PSD depende do Chega se quer aprovar as suas medidas. O próprio Pedro Nuno Santos, na noite eleitoral, quando começa a falar no trabalho que começa agora, é assim que ele fala da sua liderança da oposição, ele coloca um horizonte de meses, não é de anos. Ainda assim, eu diria que é muito difícil prever esta distância. Por um lado, o que é que o Chega fará nesse cenário? Porque não sabemos se lhe convém, enfim, nos cálculos que fará, deitar abaixo o governo à primeira oportunidade, ou se pode ser um bocadinho castigado por provocar instabilidade, e estamos mesmo num cenário novo em que é complicado prever até que reação é que isso provocaria no eleitorado. A história demonstra que o eleitorado castiga. Normalmente castiga. A história também já demonstrou que a história já não é o que Exato, era. E que os nossos cenários muitas vezes não funcionam. Exatamente. E, portanto, temos de ter essa humildade de reconhecer isso. E depois, por outro lado, também há muito quem no PS acredita que Pedro Nuno Santos precisa de mais tempo para reconstruir a esquerda. Isto foi uma expressão que Ferro Rodrigues usou numa entrevista à TSF, em que ele dizia precisamente que Pedro Nuno precisa não é só de meses para, enfim, se apresentar como uma alternativa forte e sólida e com apoio, enquanto mostra que o governo de direita passa as tais dificuldades para governar. E se o governo da AD, lá vamos nós entrar aqui num cenário, se o governo da AD não passar, temos este bloco à esquerda, centro-esquerda, com mais deputados, em princípio, a ver, vamos, ainda faltam os mandatos da imigração. Podemos ter aqui a hipótese de a esquerda, que aparentemente está coesa, está unida, converge para os mesmos objetivos, se apresentar para formar um governo sem eleições, como aconteceu em 2015? Não querendo arriscar cenários, porque, como sabes, tudo isto pode envelhecer muito rapidamente. Depois aparecemos numa daquelas montagens com comentadores a enganarem-se constantemente, mas eu diria que dificilmente. Não só porque Pedro Nuno Santos é que se apressou logo na noite eleitoral a dizer que nestas condições não ia sequer tentar governar nem esperar pelos votos de imigração,
Porquê? Porque tinha uma maioria muito relativa, só é a maioria se não contarmos com o Chega, de facto, e que seria sempre, enfim, muito instável. E, aliás, à esquerda, rapidamente essa teoria dele colou. Nós, nos últimos dias, tivemos vários dirigentes do Bloco de Esquerda, de Catarina Martins, Luís Fazenda, portanto, dirigentes de alto nível, que vieram dizer que Pedro Nuno Santos fez bem e que sem ele ter ficado em primeiro lugar, que daria, enfim, uma segurança extra que não existiu, com um número de deputados tão curto, o cenário seria muito precário. Portanto, seria muito difícil à esquerda agora argumentar que, depois de todos esses argumentos, afinal sim, tem força para governar. E ainda há outro fator importante nesse cenário, nessa possibilidade, que se chama Marcelo Rebelo de Sousa. O que é que faria perante essa possibilidade? O que nós sabemos, enfim, lá está, os cenários não só estão-se a perguntar, como estamos a ver história de facto a ser feita no nosso sistema político. Cenário, não é? Alerta cenário. Mas o que sabemos é que o Presidente tem rejeitado hipóteses de governos que não sejam, eu vou dizer assim para simplificar, mas diretamente eleitos. Nós sabemos que não são os governos que são eleitos, nem os primeiros-ministros, mas portanto, que haja uma coisa clara, uma maioria primeiro clara. Elege-se a Assembleia da República, essa sim é eleita, depois o governo é nomeado. Forma-se. Quando esta crise política começou, em novembro, é bom recordar que Marcelo Rebelo de Sousa recusou substituir António Costa, mesmo tendo ele uma maioria absoluta, portanto, aí havia um cenário muito sólido, em teoria, e recusou substituí-lo por outro nome do Partido Socialista. O PS até chegou a pôr nomes em cima da mesa, falou em Mário Centeno. Marcelo Rebelo de Sousa, na altura, preferiu ir a eleições. Aliás, já tinha preferido ir para a dissolução quando o Orçamento de Estado foi chumbado pela esquerda em 2021, e a esquerda até disse várias vezes: bem, há muitos países europeus em que isto acontece e não é preciso o governo cair, temos só de negociar um orçamento novo. E Marcelo Rebelo de Sousa nunca foi por essa via de tentar dar posse a um novo governo quando há estes percalços. Também houve notícias que saíram, nomeadamente no Expresso, que asseguram que não só Marcelo Rebelo de Sousa também não quer fazer o mesmo à direita, portanto não admite, se imaginemos Luís Montenegro não quer negociar com a Chega, mas o resto do PSD sim. Marcelo Rebelo de Sousa aparentemente não admite dar posse a outro primeiro-ministro, portanto, mais uma vez, iríamos a eleições e aqui também estou a guiar-me no Expresso nos cenários que traça, que estarão na cabeça de Marcelo Rebelo de Sousa, diz que se este orçamento chumbar, nesta hipótese que estamos aqui a trabalhar, Marcelo Rebelo de Sousa estará pronto para ir a eleições e que tem esse cenário na cabeça de facto. Portanto, o cenário é longínquo, é difícil, não temos os fatores todos que na altura estarão em cima da mesa, mas neste momento, e com a informação que temos e com o historial de Marcelo Rebelo de Sousa, parece inverosímil que a esquerda consiga chegar ao governo sem ir primeiro a eleições, tendo em conta que tem um número de deputados curto e que chega sempre a complicar aqui a formação de maiorias no Parlamento. Obrigado, Mariana. Obrigada, Ricardo. Mariana Lima Cunha é jornalista da secção de política do Observador e acompanha os partidos da esquerda. Esta foi a História do Dia. E aproveito para lembrar que estamos no YouTube, no Spotify, na Apple Podcast, entre outras dezenas de aplicações. E para nós, esta ajuda é muito importante. E esta ajuda é clicar onde diz seguir. Seguir-nos nestas aplicações. E, se quiser, pode partilhar este ou outro episódio da História do Dia com um amigo ou um familiar. Obrigado pela ajuda. A sonoplastia é da Beatriz Martel Garcia, a música do genérico do João Ribeiro. Eu sou o Ricardo Conceição. Até amanhã.